Bom dia a todos, meu nome é José Bispo, vulgo JB. Estou aqui para falar sobre lagarta do cartucho. O pessoal me pediu aí para fazer um videozinho sobre controle biológico e lá vamos nós. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a lagarta do cartucho, métodos indicados para redução dessa lagarta na lavoura, monitoramento e controle biológico. Dando sequência ao slide, a Spodoptera frugiperda é uma praga, né, vulgo conhecida como lagarta do cartucho. Ela ataca diversas culturas, então você vai ver ela em todo quanto é lugar. Principalmente se você não controlar a planta daninha, que tem muita planta daninha também que é um alvo dessa lagarta, né? A média de duração do ciclo dela é de mais ou menos uns 23 dias, mas isso aí pode mudar. Muito tempo nublado pode estender, muito sol pode encurtar. Então, essa lagarta é uma lagarta complicada. Para manejar essa lagarta, um método só a gente não consegue resolver. Então, a gente tem que trabalhar com diversos métodos. Iniciando os métodos, a gente tem que levar sempre em consideração o controle de planta daninha. Segundo um estudo da Embrapa, algumas plantas daninhas fazem com que essa lagarta permaneça na entre-safra, né? Então, às vezes você plantou o milho, mal nasceu o milho, você vê aquela lagarta grande. Por quê? Porque você tem lagarta que estava lá empulpada, que no estágio de pulpa ela fica até 55 dias lá, esperando um milhozinho seu que você acabou de plantar, não controlou a planta daninha e tá lá a lagarta. Então, é um dos métodos extremamente indicados para você resolver aquele ataque inicial da lagarta. Isso tem aquele ditado que diz que quem bebe primeiro bebe água limpa. Então, se a gente conseguir fazer o tratamento de semente, sempre lembrando um inseticida sistêmico, né? Você consegue controlar essa lagarta logo na fase inicial. A gente precisa entender que esses métodos que foram citados até o momento são métodos mais em conta do que você deixar a lagarta estourar e você ter que fazer uma bateria de aplicação. Então, quando a gente pensa no manejo biológico, a gente não pode ter estouro de boiada. Então, sempre lembrando, manejar a planta daninha, tratamento de semente, precisa, é obrigatório. Outro método que pode ser interessante é transgenia, né? Transgenias com atividade inseticida, que é o caso da transgenia da tecnologia BT. Ah, JB, mas então a gente não vai poder usar controle biológico porque a gente está usando uma tecnologia BT? Claro que não. Nós temos diversos controles biológicos, temos diversas cepas que produzem os cristais diferentes do que a transgenia produz, além de que nós temos uma infinidade de ativos. Então, a gente pode trabalhar com a transgenia e podemos trabalhar com controle biológico junto, que não há problema algum. E por último, o sempre mais oneroso, controle químico. Né? Antes da gente falar do controle biológico, é claro que o controle biológico está antes do controle químico, mas ele é um dos mais onerosos, principalmente quando a gente deixa escapar a lagarta. Então, JB, eu quero fazer controle biológico, mas não quero fazer controle químico, quero diminuir o uso de químico. Você consegue? Consegue. Porém, você não tem condições de levar um manejo biológico com lagartas que passaram do tamanho indicado para controle. Né? O JB tem ciência e a gente tem que ter ciência do que a gente vai indicar, porque é uma responsabilidade muito grande. E a gente não pode pegar e simplesmente falar que você não vai usar o controle químico, que em algum momento a gente acaba tendo que usar. Seja uma dose menor, seja meia dose, mas a gente tem que usar. A palavra-chave
né, para economia em aplicação com controle biológico está no monitoramento. Então, quando a gente pensa em monitorar, a gente tem sempre que pensar que a prevenção é melhor que o desgaste de você ter que fazer uma bateria de aplicação porque você não consegue controlar a praga. Então vamos lá. Se a gente não levou em consideração os métodos anteriores, JB, eu não consegui fazer aqueles métodos que você falou. Alguns você tem que ter feito. Tratamento de semente, cara, é obrigatório. A gente tem que ter tratamento de semente. Fez tratamento de semente? Ah, vamos segurar uns 20 dias ali. Será? Às vezes não, né? Por quê? Porque se você não controlou a planta daninha, vai ter lagarta lá do tamanho de uma jiboia. Aí, rapaz, a gente vai ter que entrar com talvez uma aplicação logo no início, né? Logo em V1, V2 você já tem que começar a aplicar. Lembrando que se tiver jiboia, a gente vai ter que trabalhar com doses de químico, né? Até a gente quebrar aquele ciclo e voltar ao ciclo normal da lagarta, que é a gente conseguir controlar ela quando ela está iniciando a raspagem na folha. Isso é muito importante, principalmente no controle biológico. Então, sem TS não dá para ficar. Se controlar a planta daninha, você vai ter uma tranquilidade maior. Chuvas espaçadas pode prejudicar, porque principalmente quando a gente vai manejar cartucho, né? Uma quantidade de chuva ali pode até favorecer na hora da aplicação do biológico. E o histórico da praga. Se você tem histórico, a gente tem que iniciar as aplicações o mais rápido possível. O biológico não é sistêmico, então a gente tem que controlar o mais rápido possível, entendeu? Então, precisamos entrar naquela escala de Davis, né? Quando que a gente trabalha ou quando a gente controla com biológico? Logo na primeira escala, né? Viu aquela raspadinha na folha? Raspagem, tá? Não é a ponto da folha estar sendo cortada, porque daí você já passou da época de controle de biológico. Então, folhas raspadas, apenas uma raspadinha, pouca, no máximo um tamanho de 1 centímetro, 1 centímetro a 2 centímetros, tem que entrar com o biológico. Tem que entrar com controle biológico. Aí o controle biológico a gente costuma fazer geralmente com 3 ativos. A gente nunca trabalha só com um ativo, né? Pode ser BT, pode ser baculovírus, pode ser espinosade, pode ser a Bovera baciana, dentre outros, né? A própria Isária que vai te contribuir aí na cigarrinha do milho, tudo isso vai ser eficiente na hora de você entrar com o controle biológico. Falando de controle biológico, a gente sempre tem que pensar o controle biológico que ele nos permite ter um custo-benefício ideal, né? Só que a gente tem que lembrar também que o ideal é que você faça pelo menos 3 ativos biológicos. E de preferência sempre você trabalhar um fungo junto com uma bactéria. Então nessa situação nós temos espinosade, nós temos baculovírus, que é um vírus, nós temos a Bovéria baciana, que é um fungo, nós temos o Bacillus thuringiense, que é uma bactéria. Nós temos outros também, né? Nós poderíamos substituir, por exemplo, a Bovéria baciana por um outro Cordyceps, que seria a Isária, né? A grande questão do controle biológico é a gente ter lagartas de tamanho de 1 centímetro e meio até 2 centímetros de tamanho, né? Sempre levando em consideração até o terceiro Inster ali, tá show para você controlar a lagarta, né? JB, o biológico não vai controlar a lagarta grande? Controla, mas demora, né? O baculovírus, por exemplo, a partir do momento que você colocou ele lá
na folha e a lagarta ela mastigou aquela folha e entrou em contato com o vírus, ele vai literalmente adoecer a lagarta. Vai parar, a lagarta vai consumir, tipo assim, 80% menos que ela consumiria se ela não tivesse contaminada, né? Porém, dependendo de fatores abióticos, como céu nublado ou excesso de chuva, ela demora mais para morrer. Se a gente tivesse um sol bem forte, aí ela acaba morrendo mais rápido. Porém, entretanto, todavia, nós temos alguns manejos, por exemplo, como o fungo, que vai agregar muito em cima junto com bacilos thuringiensis. Então, é claro, as indicações elas precisam de acompanhamento técnico. Não é todo biológico que vai dar resultado da mesma forma toda hora. Então, a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa ter o histórico. E é o que a Bio faz. A Bio está aqui para ajudar vocês na recomendação e na melhor hora de aplicação do ativo biológico na tua lavoura. Então, existem ativos, existem. A gente não pode ficar com aquela dúvida de que, se eu estou trabalhando com soja BT, eu não posso trabalhar com controle biológico. Pode sim, existem diversos ativos. A gente tem que saber o que fazer na hora certa. Perfeito? Basicamente era isso, pessoal. Agradeço aí. E precisou de ajuda, só chamar a gente.